todo mundo está indo, né? Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Nesses últimos dias, nós vimos Jesus fazendo um trabalho ali na casa do chefe dos fariseus, né? Jesus estava bem próximo, do jeito como ele gosta, com pouca gente em volta da mesa, e aí ele faz todo o trabalho, né, de entrar mesmo nas consciências, nos corações, revelar todo o seu projeto. Aqui ele percebeu que as multidões vinham atrás, logo depois que ele saiu da casa do chefe dos fariseus, porém ele faz esse trabalho, né, de mostrar o projeto dele no grupo pequeno, mas ele viu que esse grupo grande estava muito talvez fora do projeto. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus, ele quer aqui mostrar que o coração do discípulo deve ter uma exclusividade em relação a ele, assim como ele tem uma exclusividade no coração dele em relação a cada um de nós. Cada um de nós que é amado particularmente, amado pessoalmente, com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas lutas, com os nossos pecados, ele ama particularmente, né? Em outro momento ele vai dizer que chama pelo nome, né? Vai dizer que nenhum fio de cabelo cai sem que ele permita, e sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, né? Quem tem pouco é até mais fácil para ele contar. Então não dá muito trabalho, é uma das vantagens, né? Então, no sentido que essa exclusividade do amor de Jesus por nós, que tem a sua plenitude justo no mistério da cruz, né? Não sei se vocês fazem essa experiência lá na Igreja Matriz, muitas vezes rezando ali, né? Às vezes com a igreja vazia, sozinho, e olho aquele Jesus assim, todo despojado ali, porque ali dá a impressão que ele está até, como se dá a impressão às vezes que ele está dormindo, né? Abandonado ali, né? Despojado totalmente ali na cruz. E sempre me vem no coração essa certeza, né? Por mim, né? Por mim. Assim, ele está assim por mim. Gosto de fazer a experiência de sentir a exclusividade do amor do Senhor por mim, mas não que eu quero, não quero só para mim, né? Eu me lembro lá da comunidade onde eu venho, tem uma senhora muito bacana, Dona Ilzinha, que sempre ajudava a gente nas cozinhas lá dos encontros, sabe aquela pessoa assim que sempre disponível. E tinha um senhor chamado Amaro, que era um senhor que limpava a fossa, né? Assim, faz todo o serviço, mas geralmente o pessoal, para limpar a caixa de gordura nas casas, ele botava aquelas luvas, limpava. E esse senhor foi convidado para ser ministro da Eucaristia, e a dúvida dele foi essa: mas como que eu vou colocar minhas mãos no meu Senhor, a minha mão que eu coloco na caixa de gordura durante a semana, né? Mas ele era um homem de uma piedade tão profunda e tão grande, que essa tiozinha, ela tinha umas tiradas assim muito interessantes. Uma vez ela me disse assim: eu não gosto de comungar depois de Amaro. O nome dele era Amaro. O senhor bem negro, assim, um negro, magrinho. Eu não gosto de comungar depois do Amaro. Por que, tiozinha? Ele dá a impressão que ele pega Jesus todo para ele. E não deixa. Eu tenho medo de ir atrás dele, ele pegar Jesus todo para ele e não ter mais para mim. Mas ela falava assim, justo para evidenciar o quanto aquele Amaro fazia essa experiência de se sentir amado por Jesus e sentia que Jesus se dava todo a ele naquele momento, e ele pegava Jesus todo para ele. Para dizer de uma forma muito simples, muito assim, fraterna, né? O que pode ser essa relação pessoal, né? com o Senhor. Então, o que Jesus propõe, né? Se alguém vem a mim, não se desapega de seu pai, sua mãe, não é que ele quer, nós sabemos, né? Não é que ele quer que a gente despreze ninguém,
mas que a gente torne cada vez mais a presença dele exclusiva no nosso coração, como nós somos exclusivos no coração dele. Um casal uma vez disse que foi num encontro de noivos, e quando chegou no encontro de noivos tinha uma faixa pregada logo na entrada assim: ama aquilo que não morre. Aí ela olhou para ele e falou assim: você vai morrer, né? Eu te amo muito, mas você vai morrer. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu também te amo muito, mas você vai morrer. E entenderam durante aquele curso que amar o que não morre era essa exclusividade, antes mesmo de um escolher o outro no casamento, essa exclusividade desse amor a Jesus. Assim como Jesus dava a exclusividade do amor dele para que eles pudessem discernir aquela vocação ao casamento, né? Então esse amor primeiro, esse primeiro lugar, né? esse Jesus no primeiro lugar, né? Medalha de ouro, pole position, né? Na nossa vida. E por que ele propõe isso? Porque sabe que nós estamos dentro de um contexto cultural que nos pede para dar o primeiro lugar a tantas outras coisas, a tantas outras pessoas. Não é verdade? Quantas possibilidades hoje temos de... E mesmo nós, quantas vezes o nosso coração se divide um pouquinho com uma ideia, com um apego, com... né? Imagino a experiência que a Comunidade Sagrada Família fez nesses últimos meses, né? Quantas vezes houve a tentação, né, de estarem apegados, porque afinal é um lugar tão bonito, são tantas... Mas, olha que interessante, Jesus diz: não, a exclusividade é minha, né? A chácara não sou eu, né? A chácara é algo que eu dei a vocês nessa etapa e agora eu quero dar uma graça no outro lugar. Essa generosidade, né, de um coração que é capaz de dar essa exclusividade a Jesus e aquilo que ele quer na vida da gente. Não é fácil, é um exercício permanente. Como eu acho que deve ser um exercício permanente da exclusividade para a gente sempre. Eu falo por mim, olhando minhas fraquezas, meus pecados, quantas vezes talvez eu tenha dado motivo para ele desistir de dar exclusividade do amor dele para mim. Porém, continuo me sentindo profundamente amado. E por isso, quero corresponder com essa exclusividade também ao amor dele, né? Na multidão, essa é digamos, a chacoalhada, né? O questionamento que Jesus faz, e depois ele continua, né, dando essa ideia: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Ou depois aquele outro exemplo: o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Ou seja, é justamente uma possibilidade que Jesus sempre nos dá para purificarmos essa exclusividade, né? Ou para testarmos esta exclusividade do nosso amor em relação a Ele, né? Então nós queremos pedir essa graça. A primeira leitura, São Paulo aos Filipenses, ele vai dizer que trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Opa! O temor, que não é o medo, mas é cuidar daquilo que Deus faz na nossa vida, como sendo Ele mesmo que está fazendo, né? Às vezes, todos nós temos a tentação de achar que quando acontece alguma coisa na nossa vida, ou foi alguém, ou foi alguma situação, ou foi alguma armação, não. Por detrás daquela situação, o que Deus quer me dizer, o que Deus quer me falar, o que Deus quer me revelar. Trabalhai para a vossa salvação com temor, ou seja, acolhendo cada situação como um sinal de Deus. E se a gente tem a dúvida que não seja a vontade de Deus, né? Sempre alguém dizia que diante de duas vontades que parecem ser de Deus, qual que é a de Deus? É a que é mais difícil da gente fazer.
que ele diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Então a vontade de Deus vai estar sempre com um link na cruz, né? Não que ele nos quer fazer sofrer, mas pode ser um critério de desempate do que seja a vontade de Deus, né? Se isso aqui é mais difícil, porque o mais fácil é sempre o que a gente quer, né? O mais difícil a gente sempre rejeita. Então, aquilo que às vezes é um pouquinho, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia isso, né? Amar é sempre morrer um pouquinho, né? Então, o amor tem sempre essa dinâmica também de ser expressão do amor que morreu na cruz por nós, né? Então, nesse sentido, trabalhar com temor significa com essa certeza, né, de que é de Deus e nem sempre é fácil e pede de nós sempre uma atitude, uma escolha, uma postura. Trabalhar com temor e com tremor. Esse tremor aqui não é tremor de medo ou de outra coisa, mas é trabalhar com temor e com dinamismo, não ficar parado, buscar tudo aquilo que pode verdadeiramente nos conceder, nos aproximarmos cada vez mais das promessas de salvação que o Senhor nos faz na palavra, né? E em tudo aquilo que Ele nos propõe e nos faz, sempre é para o nosso bem, tudo concorre para o bem, né, daqueles que amam. É Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Ou seja, Deus permite, né, até mesmo a nossa fraqueza, para que através dela a gente possa, né, fazer esse novo passo, né, do temor e do tremor, do dinamismo, e possamos cada vez mais nos colocar nessa atitude de dar exclusividade, a atitude da exclusividade a Jesus na nossa vida. Amém. Podemos fazer o canto das ofertas, queremos colocar no altar, enquanto cantamos, as intenções que o nosso coração, aquelas que já colocamos no início da celebração, né, esse novo tempo da Comunidade Sagrada Família, né, é uma experiência, né, de José e Maria que saem de Belém para ir para o Egito, né, mas que depois voltam também. A dinâmica da Sagrada Família é essa, eles não ficaram parados no mesmo lugar, né? Eles se movimentaram. Então, também nesse sentido se vê que vocês estão bem de acordo com o carisma da Sagrada Família, né? Queríamos de uma forma especial